Olá, pessoal. Aqui é o Alex Marcionita. A seguir, farei a leitura de Gálatas Marcionita. O texto foi restaurado por mim, utilizando o método que eu mesmo desenvolvi. Esta versão não é definitiva, mas creio ter chegado bem próximo do original marcionita, que circulava entre as eclésias dos séculos I e II, antes da conspiração católica. E vamos para a leitura. Apostolicon aos Gálatas. Prólogo. Os Gálatas são gregos. Estes receberam, primeiramente, o Logos da verdade através do Apóstolos, mas depois da sua partida, foram tentados por falsos apóstolos a voltarem para a lei e os profetas. A estes o Apóstolos os chama de volta à pistis verdadeira, escrevendo-lhes de Éfeso. Seção 1. O Apóstolos de Crestus, às Eclesiae da Galácia. Graça a vós da parte de Crestus, o qual se deu a si mesmo para nos livrar do antigo aion maligno. Maravilho-me de que tão depressa passasseis da graça de Crestus para o falso evangelho. Os falsos apóstolos estão incomodados e querem corromper o Evangelion de Crestus. Mas, ainda que eles vos anunciem o falso evangelho, sejam anulados. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelion que por mim foi anunciado é segundo a revelação de Crestus. Mas, quando Deus me chamou para fora, para revelar o Filho em mim, para que eu proclamasse o Evangelion entre os povos, imediatamente não consultei os falsos apóstolos, nem subi a Jerusalém a ter com eles, mas parti para a Arábia. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Depois, passados 14 anos, subi a Jerusalém. E subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelion, que proclamo entre os povos. Mas eu não fui constrangido a voltar para a lei e os profetas, para que o Evangelion verdadeiro permanecesse entre vós. E, quanto aos falsos apóstolos, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelion me estava confiado, ficaram incomodados. E, não tendo gnoses, eles rejeitaram a graça. Mas, quando vi que não andavam retamente conforme o Evangelion verdadeiro, disse a eles na presença de todos: o ser humano não é salvo pelo nomos, mas pela pistis de Crestus. Porque, se tornais a edificar a lei e os profetas, que Crestus aboliu, constituís a vós mesmos anulados. Porque eu, pela graça, estou morto para o nomos. Já estou pendurado com Crestus. E o ego não mais vive, mas Crestus vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela pistis do Filho.
não rejeitais a graça de Deus. Seção 2. Ó insensatos Gálatas, os falsos apóstolos vos enfeitiçaram. A vós, perante os olhos de quem Crestos foi evidenciado. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o pneuma pelo nomos ou pelo ouvir da pistis? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Evangelion, acabeis agora pela lei e os profetas? Porque tais coisas são vazias. Todos aqueles, pois, que são do nomos, estão debaixo da morte. E é evidente que pelo nomos não há salvação. Ora, o nomos não é da pistis. Crestos nos resgatou do nomos, fazendo-se maldição por nós, para que pela pistis nós recebamos o pneuma. Irmãos, como ser humano completo falo, o nomos é contra o pneuma, porque o nomos não vivifica. Mas a lei e os profetas aprisionaram tudo debaixo da morte, para que o pneuma fosse dado aos que acreditam no invisível. Mas antes que a pistis viesse, estávamos debaixo do nomos, vigiados e aprisionados, até que a pistis fosse revelada, para que pela pistis fôssemos salvos. Mas depois que veio a pistis, já não estamos debaixo de Senhor, porque todos sois filhos do Pai Celestial pela pistis de Crestos. Digo, pois, que quando éramos incompletos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos seres primordiais do cosmos. Mas, vindo o pleroma, Deus tomou a forma de filho, para resgatar os que estavam debaixo do nomos, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, o pneuma habita em vossos corações. Assim que já não és mais servo de Senhor, mas filho do Pai Celestial. Mas, quando não tinhais percepção, servíeis aos deuses do mundo físico. Mas agora, tendo gnoses, como tornais outra vez aos seres primordiais, aos quais de novo quereis servir? Tendes observado dias e meses e tempos e anos, mas tais coisas são vazias. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Crestos seja formado em vós. Dizei-me, os que quereis estar debaixo do nomos, não ouvis vós a mim? Porque há dois seres humanos, um escravo e outro livre. Todavia, o escravo é segundo o nomos, mas o livre segundo o pneuma. Porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando para a servidão. Ora, esta é Jerusalém, pois é escrava
com sua descendência. Mas a cidade que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. De maneira que, irmãos, não somos escravos, mas livres. Seção 3. Permanecei na realidade libertadora de Crestos, e não vos enredeis novamente ao jugo de servidão. Eis que eu, o apóstolos, vos digo que, se voltardes para a lei e os profetas, Crestos não vos dará a graça. Fostes anulados por Crestos, vós os que vos justificais pelo nomos, da graça tendes caído. Porque nós, pelo pneuma que provém da pistis, temos a esperança da salvação. Porque em Crestos nem a lei, nem os profetas são coisa alguma, mas sim a pistis efetivada através do amor fraternal. Corrieis bem, os falsos apóstolos vos persuadiram. Esta persuasão não vem de mim, que vos chamei para fora. Porque vós, irmãos, fostes chamados à realidade libertadora. Não deis ocasião ao nomos, mas servi-vos uns aos outros através do amor fraternal. Porque o pleroma do Logos é este: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em pneuma, e sereis completos. Porque o nomos é contra o pneuma, e o pneuma contra o nomos. E estes opõem-se um ao outro. Mas se sois guiados pelo pneuma, não estais debaixo do nomos, porque o fruto do nomos é idolatria, feitiçaria, ódio, ciúmes, ira, egoísmo. Os que praticam tais coisas não entram no terceiro céu. Mas o fruto do pneuma é amor fraternal, graça reconhecida, paz, paciência, gentileza, bondade, pistis, mansidão, autocontrole. O nomos é contra tais coisas. E os que são de Crestos se esvaziaram. Portanto, não sejamos cobiçosos de glória. Irmãos, vós que sois pneumaticoi, tende mansidão. Levai as cargas uns dos outros, e assim tereis o pleroma de Crestos. Não sejais enganados, porque tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Porque o que semeia no nomos, do nomos colherá a morte. Mas o que semeia no pneuma, do pneuma colherá a vida. E não nos cansemos de fazer bem, porque colheremos. Então,
façamos bem a todos. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Os falsos apóstolos vos obrigam a voltar para a lei e os profetas. Eles rejeitam o madeiro de Crestos, porque são orgulhosos. Mas que eu nunca seja orgulhoso, pois pelo madeiro de Crestos o cosmos está anulado para mim. Nem a lei, nem os profetas são coisa alguma, mas o ser nova criatura. Desde agora eu causo incômodo, porque trago no meu corpo as marcas do Filho. A graça de Cristo seja, irmãos, com vós. Então é isso, pessoal. Que esta leitura de Gálatas tenha levado luz e discernimento a todos. Deixarei informações adicionais na descrição do vídeo. Fiquem com Deus, o Pai, e até a próxima.